Bom dia, povo de Deus. Esse tema da nova ordem mundial, ele é muito colocado na internet, mas poucos vão descendo a fundo sobre o que é a nova ordem mundial e às vezes só vão falando, né, o que deduzem. Mas é preciso pesquisar a fundo sobre esse tema. Para isso, um dos livros que eu indico é O Poder Global, Religião Universal, do Sr. Cláudio Sanahura, muito bom. Existe também um debate entre o Dugin e o Olavo de Carvalho, que fala sobre a nova ordem mundial. Existe também o Império Ecológico, que fala sobre isso. Existe também o livro Maquiavel, o Pedagogo, fala sobre essa unificação da educação de forma mundial. Ou seja, essa ordem mundial, ela pretende o quê? Já se ouviu falar nessa ordem mundial há muitos anos? Há séculos atrás, sim. São Roberto Bellarmino já fala disso. Vários outros santos falam, mas falam de um outro âmbito. Um governo mundial no sentido cristão da coisa. Mas aqui o que eu estou falando é de um governo mundial no sentido bem pagão da coisa, aonde o ateísmo, aonde o indiferentismo religioso ou então as superstições prevalecem, aonde há um combate profundo contra o cristianismo e há uma luta contra os valores que são valores que levam a nossa vida à santificação, valores que constroem a família. Então essa nova ordem mundial, ela tem um interesse sim de destruir a família e já está a passos largos, tem dado passos e tem conseguido muito êxito. Claro que nós sabemos que é Cristo que vai vencer sempre. Sempre é Ele. Mas o demônio tem feito um grande estrago. E essa nova ordem mundial tem crescido a passos largos, né? Com a ajuda da imprensa, com a ajuda da ONU, com a ajuda de vários órgãos como a Unesco e tantos outros. Então um outro livro que eu indico é esse livro, que é bem raro, só tem em Kindles, né? Ganhei do meu amigo Pablo, e ele já me deu esse livro e deu um outro, né? Que eu queria muito e não conseguia, que é o Poder Oculto por Trás dos Testemunhos de Jeová. É um outro livro do mesmo autor que eu também tenho. Eu fiz até uma live sobre ele. E esse aqui é o Anticristo, Poder Oculto por Trás da Nova Ordem Mundial. Eu já li esse livro em apostilha, agora eu vou ter prazer de ler no livro físico mesmo. Do que trata esse livro? Ele vai tratar dos soberanos invisíveis, né? Um pouco sobre a questão dos Illuminatis, que fazem muita fantasia sobre isso, né? Aqui falo de uma forma mais sóbria acerca disso. Aqui tem uma ou outra imprecisão, porque, por exemplo, a questão do anticristo, aqui não é muito preciso, né? Há uma certa discordância entre aqueles que estudam Nova Ordem Mundial sobre a questão do anticristo. Mas, no mais, o livro é muito rico, um conteúdo muito bom. Denuncia também essa questão dos testemunhos de Jeová, né, como uma doutrina que tem prejudicado muitas pessoas, segundo esse livro e o outro, né? Aqui eu novamente quero enfatizar que a gente respeita a pessoa, as pessoas, porém a doutrina a gente combate. Combate de forma respeitosa, mas com muita veemência. E os testemunhos de Jeová, eles têm combatido há muitos anos, né, há décadas, com toda a força, eles têm batido contra a Igreja Católica. E dizem que isso é bíblico e pronto. Vão desvirtuando o que a palavra ensina e vão falando contra a doutrina da Santa Igreja Católica, né? E quando são afrontados ficam nervosos, né? Nervosinhos e ficam com muita raiva como se isso fosse um preconceito nosso. Não. Eles de fato têm muitas vezes dito coisas contra a Idade Média que são falácias, são mentiras, e isso nas suas revistas, nos seus livrinhos, que são dados de forma gratuita, né? Daí já se desconfia porque existe um extremo, que é a teologia da prosperidade, mas também existe um extremo, essa gratuidade, muitas vezes com outros interesses. Então não é a total gratuidade, não, porque o interesse em muitos desses livros é eles combaterem com toda a força a Igreja Católica. As seitas que geralmente mais combatem a Igreja Católica são os Adventistas do Sétimo Dia, os Mormons e os Testemunhos de Jeová. São as seitas que geralmente caem em cima, né? O protestantismo, no geral, combate as denominações pentecostais e neopentecostais, mas essas outras, por exemplo, o Testemunho de Jeová, que é uma seita judaizante, tem batido muito de frente, né, com a igreja. E eles vêm com aquele sorriso, de forma educada, e isso é interessante. Isso a gente
não critica essa educação dele, isso é bom. Mas uma educação onde depois ataca a sua fé com toda a força, não vai adiantar muito para nós, não. Então, respeito para com eles, mas é um total fechamento que a gente deve ter, quem é católico de verdade, a doutrinas estranhas, esquisitas e que vão contra a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério da Igreja. Então fica essa dica para você. Também aqui comento um pouco sobre o atentado da Torre Gêmeas, né, do dia 11 de setembro. Então um ótimo livro que você pode estar adquirindo aí em PDF. Em PDF tem um resumo dele. Acho que é a terça parte do livro, né, mas é um resumo muito bem feito desse livro. Então fica aí a dica, dá uma olhadinha. E a gente procura esse livro para adquirir, é bem difícil adquirir, sem dúvida. A gente não viu nenhuma editora se propondo a reeditá-lo. Isso, sem dúvida, tem motivos que não convém agora comentar. Nós sabemos que não há um interesse de que livros como esse sejam republicados, né? Então, que Deus abençoe e vamos combater o governo, de fato, que o anticristo quer implantar nesse mundo. Nós somos uma formiguinha, mas como fala São João da Cruz, o demônio tem medo de Deus, o demônio tem medo da alma unida a Deus, como tem medo do próprio Deus. Santa Teresa de Ávila falava que com a água benta e com a cruz, ela sem dúvida combateria o demônio sem nenhum medo. E ela falava que às vezes tinha mais medo de uma mosca ou de outra coisa qualquer do que do demônio. Porque com o demônio, você com a cruz e a água benta e com muita fé, você vence ele. Então, a gente precisa não desafiar o demônio, mas a gente precisa combater ele com as armas certas. A arma da humildade, a arma da oração, a arma da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, a arma da obediência à Santa Igreja. A arma que os santos sempre usaram. São armas antigas e sempre novas, eficazes. Então que Deus abençoe o seu dia. Compartilhe esse vídeo. Quem for assistir, compartilhe com outros amigos, para que a gente possa ir desmascarando o governo do anticristo.